A pior solidão é aquela que nos ausenta de nós mesmos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a gente pode estar acompanhado, a gente tem pessoas do nosso lado, mas nós não estamos em nós mesmos. É como se nós fôssemos um espaço que não está habitado por nós mesmos. Nós somos o território das vontades dos outros, eu sou o território da satisfação alheia, eu vivo para satisfazer aquela pessoa, eu vivo para corresponder a uma expectativa, eu vivo para prestar atenção no que os outros estão falando de mim, o que estão achando. E de repente eu começo a perceber que eu vou vivendo tanto para fora, que eu me esqueci de viver um pouquinho para dentro, porque só é possível viver com qualidade para fora aquele que soube cultivar a sua intimidade. Ser ausente de si mesmo é você não ter o cultivo diário daquilo que você é. Começar a ter um autoconhecimento e investir naquilo que você é. Meu filho, não permita que a sua mãe venha determinar agora o que você vai ser na vida. A palavra das pessoas que nos amam, ela é importante para nos ajudar a descobrir os caminhos. E se verdadeiramente nos ama, vai nos ajudar a descobrir qual é o nosso lugar no mundo. E agora eu quero dizer aqui diretamente aos pais, minha gente, cuidado para que vocês não formatem os filhos de acordo com as insatisfações que vocês tiveram na vida. Aquela velha história. Sempre quis ser pianista, não fui, agora pôs a minha filha no piano. A pobrezinha fica lá. Dia e noite não sai uma nota bonita. Não sai uma nota harmônica, não é? Não tem gente assim, Cristian? Você pega a gente para ensinar às vezes assim. A pessoa não tem jeito para a música. Você olha para o menino, tadinho, que ele está sendo um matadouro para ele. Ah, meu pai, minha mãe quer muito que eu seja músico. Pelo amor de Deus, o sonho é seu. Dê ao seu filho a oportunidade dele descobrir os sonhos dele. E aí entra a sua capacidade de amar, em reconhecer que o seu filho não é você. Não é? Ah, mas aquele rapaz é tão bom para ela. Cuidado. Aquilo que você considera bom para você, pode não ser o que para sua filha realmente vai fazer bem. Não estou falando da relativização de valores, viu, minha gente? Eu estou falando de decisões. De ter possibilidade de escolher o curso que vai fazer, de ter coragem de dizer, olha, estou no 3º ano de tal faculdade e estou descobrindo que esse curso não é para mim. Saia logo, recomece, vá fazer o que você tem aptidão. Porque senão você vai ser aquele profissional que vai fazer direitinho só, mas não vai ser feliz. Vai ter que trabalhar todo dia, porque quem ama o que faz não trabalha nunca. Achei muito interessante, né? Hoje estava lá uma das moças que apresenta o telejornal, aí alguém perguntou para ela assim, se você ganhasse os 70 milhões da Mega Sena de hoje, né? Aí ela disse assim, aí a outra, imediatamente, vai parar de trabalhar, né? Ela, imagina, eu poderia até fazer boas viagens, ter um pouco mais de oportunidades, mas deixar de trabalhar nunca. E ela falou isso no ar, assim, ao vivo, e eu achei muito interessante a espontaneidade. Ela falou assim, porque isso aqui é a minha vida, eu não consigo pensar a minha vida longe deste trabalho. Então veja bem, isso é ser feliz, é estar satisfeito. A partir do momento que você começa a permitir que o seu território seja o território do outro, você perde a sua qualidade humana. É por isso que a gente tem que, no cultivo, na descoberta, né? Ao me cultivar, eu descubro quais são as minhas aptidões. E vou intensificando o processo dessa busca, dessa luta, para que as minhas aptidões possam florescer. Agora, se eu descubro que eu estou sendo um território alugado para o outro, pelo amor de Deus, é igual amar, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente se transforma num território de aluguel do outro. Amar não é alugar o outro. Ah, a partir desse momento que eu estou namorando com você, ou que você é minha esposa, você é um território alugado. Pelo amor de Deus, isso não existe. E às vezes a gente fica alugado do outro, né? Eu estou alugado pelo outro. Ele está fazendo de mim o que ele quer, pelo amor de Deus. Não podemos conceber isso. É isso que gera solidão.
Quando você percebe que você é um território alugado. Ah, padre, como é que eu vou saber se eu estou assim? Só olhar para a sua satisfação. É só sondar com verdade, com responsabilidade, os seus afetos. O amor será sempre construção, minha gente. O amor será sempre essa oportunidade de tornar melhor, de aperfeiçoar aquilo que a gente é. Agora, quando eu me transformo num território da satisfação do outro e eu me esqueço de fazer o investimento que eu preciso fazer para a minha realização, é bem provável que mais cedo ou mais tarde eu descubra que eu gastei a minha vida inteira para viver de um jeito que não valeu a pena. E aí é terrível. Quando descobre isso lá aos 40, 50 anos, né? E aí vê que não dá mais tempo de voltar atrás. Eu acho que sempre dá tempo de voltar atrás, né? Sobretudo na vida profissional, é sempre um risco. É sempre um risco. Porque você pode, de repente, fazer investimentos errados sem perceber que está investindo de maneira errada. É por isso que a gente precisa ter muito bons amigos. Os bons amigos são aqueles que nos ajudam a esclarecer, a colocar luzes nos caminhos que nós resolvemos seguir. Peça sempre um conselho para as pessoas que verdadeiramente têm consideração por você. Pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas próximas. Ah, padre, eu não tenho nenhum referencial dentro de casa. Então tenha num bom amigo. Para que você não fique ausente de si mesmo. É muito triste isso. Essa é a pior solidão. Essa é a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida. Quando você descobre que você não se acompanhou. Você foi embora, largou você para trás e foi levando um personagem que você construiu, que você teceu. Não dá. É por isso que Jesus tinha sempre essa habilidade de trazer à tona o que a pessoa é. Por pior que fosse, por mais vergonhoso que fosse, Jesus trazia à tona. O que Jesus trouxe à tona no momento em que encontrou Madalena? A prostituta. A mulher que estava condenada à morte. Mas veja bem, que ao ter coragem de assumir o seu erro, ao ter coragem de assumir a miséria que estava dentro dela, veio junto também a virtude. Ninguém pode ser tão miserável assim que não tenha nenhuma virtude para poder recomeçar. E ali ela descobriu o motivo para recomeçar. Quando ela viu na sua miséria, no avesso daquela miséria, existia uma mulher que desejava ser feliz. Então, ela reconheceu essa solidão. Ela estava ausente de si mesma. Ela julgou fora a mulher que ela poderia ser e alugou o seu território humano para que se criasse dentro dela uma mulher que não valia a pena. Cresceu dentro dela uma intrusa, que é claro, ela alimentou, foi fruto das escolhas dela. Ao aceitar-se prostituta, ao trabalhar e o tempo todo fazer escolhas erradas, ela foi construindo dentro dela uma mulher que não valia a pena. E então ela precisou desconstruir tudo aquilo de uma vez, naquele processo de humilhação, quando estava julgada no chão e uma multidão pronta para condená-la, ela precisou, naquela desconstrução, pelo amor de Deus, não valeu a pena o que eu fiz de mim. Olhem, vou dizer uma coisa. Essa deve ser uma frase muito dura, essa deve ser uma frase muito difícil de ser dita. Eu não fui o ser humano que eu poderia ter sido. Eu não me transformei no ser humano que eu poderia ter sido. E aí faltou coragem? O que faltou? Faltou luz? Faltou alguém que dissesse? Faltou alguém que pudesse nos aconselhar? Nós não vamos prender naquilo que nos faltou. A gente vai se prender hoje naquilo que nós temos. Temos diante de nós um Deus que olha nos nossos olhos com coragem e nos desafia para ser. Não se ausente de si mesmo. Encha o seu coração de tudo aquilo que você tem de bom. Alimente o que você tem de bom. E a partir
do momento que você alimentar o seu coração com a melhor parte da vida, você pode ter certeza que você vai ter a coragem suficiente para poder dizer não e dizer sim. Porque um grande homem e uma grande mulher só pode ser verdadeiramente grande à medida em que diz sim e não de maneira equilibrada. Vou atender aqui um e-mail da Maria Helena, que escreve assim: Padre Fábio, tudo na minha vida começou muito cedo. Aos 17 anos me casei, aos 18 veio um filho, primeiro, 37 anos a primeira neta, e muitos outros problemas nasceram a partir de tudo isso. Meu filho, com apenas 18 anos, namorou uma moça com 27, que logo engravidou e não deu certo. A menina mora comigo, hoje tem 16 anos, nós a criamos com muito carinho, sempre com muito amor e respeito. Estuda no melhor colégio da cidade e estamos passando por um problema bem difícil, a cada dia se agravando mais. Uma menina com 16 anos falando em suicídio, diz que não acredita em Deus, foi batizada, fez primeira comunhão, crisma, mas não quer ir mais à igreja, não quer saber de amizade com ninguém, não fala com ninguém, sai de casa somente para ir ao colégio. É uma ótima aluna, estudiosa, está no 3º ano do ensino médio, fala fluentemente inglês, está estudando espanhol. Foi convidada para estudar no exterior. Padre Fábio, tenho medo até de sair de casa e deixá-la sozinha. Não a deixo nunca. Quando tinha 9 anos, ela já me falou que queria morrer e que iria se matar. Logo eu procurarei a ajuda de uma psicóloga que continua até hoje fazendo terapia. Às vezes se revolta de tal maneira que não fala nem com a terapeuta. Entra muda, sai calada. Sempre fala que ama muito a todos nós, mas eu sinto, padre, que a revolta é grande parte pela falta da mãe, que aparece quando quer. É muita preocupação, muita ansiedade e medo que ela faça o pior. Gostaria muito que o senhor pudesse me ajudar com uma orientação, como devo agir. Sinceramente, já não sei mais se estou fazendo o certo. Por favor, me ajude. Helena, minha filha, você tem um problema que não é tão simples de ser refletido, porque existem muitos aspectos daquilo que hoje você conta, que você fala, que a gente desconhece. Agora, um fato que a gente precisa considerar. O que falta para essa menina é um pouco o sentido da vida, E quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim. Para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Quando nós falamos que um adolescente, e você disse que ela desde os 9 anos já dava indício de que teria uma tendência ao suicídio, nós estamos falando de alguém que realmente precisa ser orientada. Recomendo até que você olhe um pouco essa terapeuta que está acompanhando o caso, se já não seria a oportunidade de você perguntar até para a própria menina de 16 anos, se ela não gostaria de fazer uma outra coisa, uma outra terapia, de repente mudar o tratamento, para que você não tenha que carregar esse peso sozinha. Isso não é uma realidade para você viver sozinha. E mesmo porque você precisa tomar algumas distâncias. Primeiro, ela tem uma história sofrida. É natural que essa estrutura que lhe faltou, de não ter uma mãe por perto, de ter nascido de um casamento que não deu certo, ou sei lá, nem sei se casaram, mas de uma junção que não deu certo, já começa traumatizando. E é por isso, minha gente, que eu aproveito essa oportunidade para dizer: colocar filhos no mundo não pode ser apenas um exercício de biologia, Nós precisamos tomar muito cuidado
com os filhos que nós colocamos no mundo, porque são os pais os primeiros a estarem comprometidos com a construção do sentido da vida daquela pessoa. Construir um sentido para que o outro tenha condições de dar conta da própria existência. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, né? Com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida, com tudo aquilo que ela tem, e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. Então a sua neta não é por acaso. Tratá-la hoje, dos problemas hoje, requer olhar um pouco para a história que ela viveu e tentar descobrir o que dessa história está muito ferido para a gente tentar reconstruir hoje. Quem sabe chamando a mãe dela, tentando uma reaproximação, quem sabe. Nunca é tarde para ser mãe, né? Nunca é tarde para ser filho. E como essa necessidade é vital, nós vamos morrer com necessidade de mãe. É impressionante isso. De vez em quando, né, o barco balança demais. Qual é o primeiro nome que a gente grita? Ô, minha mãe. A mãe representa na nossa vida este amparo existencial. É por isso que, por mais emancipada que esteja a mulher hoje, nos dias de hoje, trabalhando, alcançando um espaço na sociedade, o que eu acho justíssimo, a gente nunca pode esquecer que a mãe, ela exerce um papel na vida do filho que é fundamental. Ah, é diferente do pai? É mais especial que a relação com o pai? Não sei. O que eu sei é que é definitiva. A relação com a mãe é a primeira segurança que nós temos na vida. É o primeiro vínculo que nós temos na vida. Então, se a criança perde isso muito cedo, é natural que ela sofra de inseguranças, né? A psicologia nos ensina que a distância que um recém-nascido sofre quando a mãe se ausenta, a criança não sabe lidar com o tempo ainda. Eu sei o que significam 15 minutos. Se alguém fala para mim assim, padre, eu estou indo ali, daqui 15 minutos eu volto. Eu sei o que isso significa. Uma criança não. A relação que a criança tem com o tempo é afetiva. E a relação afetiva não racionaliza que em 15 minutos a mãe estará de volta. É por isso que é tão sofrido e gera tantos traumas na vida da criança o distanciamento da mãe, numa fase em que ela não sabe pensar sem a mãe. Você pode até não concordar com Freud, você pode não gostar da teoria dele, mas este homem deixou alguns ensinamentos muito pertinentes para a gente poder assimilar. Um desses ensinamentos é essa estreita ligação com a mãe, que nos coloca numa dependência total e absoluta nos primeiros meses e anos de vida. A mãe é o meu vínculo. Tanto é que Freud dizia que a criança, nessa primeira fase, que é a fase oral, em que a criança quer incorporar tudo pela boca, por que ela morde tudo? Freud dizia que é a incapacidade dela se distinguir como outro. Olha que interessante isso. Um dos aspectos determinantes para a maturidade das pessoas é ela se distinguir do outro. Eu sei que você não sou eu e eu não sou você. A criança não sabe distinguir isso. Por isso ela morde. Ela quer incorporar o mundo pela boca porque ela acha que tudo é extensão dela. Ela não sabe identificar que esse sofá não é ela. Ela incorpora, é por isso ela morde tanto. É a tentativa de incorporar o mundo como se ela fosse o mundo, como se o mundo fosse ela. Então a ausência da mãe gera essa carência.
A criança que não sabe identificar a ausência, o tempo que vai durar essa ausência, se traumatiza. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou. Tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós. Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento desta relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Ivanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito, e agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa, dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito, senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Confessa que é verdade, tem uns que a gente não vê a hora de serrar para descobrir. O que está errado lá dentro, meu Pai de misericórdia? Então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. Amanhã a gente celebra a festa de Corpus Christi. É a oportunidade que nós temos de pensar e celebrar. Porque a fé, ela cresce dentro de nós à medida em que a gente celebra e reflete sobre aquilo que celebramos. Não basta só celebrar. É preciso estarmos mergulhados, dentro do contexto do significado daquilo que celebramos. Celebrar o corpo de Cristo é recordar a presença real de Jesus através da Eucaristia e pensar o desdobramento concreto desta celebração que eu tenho a graça de presidir por ser padre, mas que começou no início da igreja, né? No contexto familiar, era dentro de casa, que a Eucaristia era celebrada. É bonito a gente recordar as origens do cristianismo. Era o pai, a mãe, os filhos, recordando o mistério que atualizava a presença de Jesus entre eles. Isso pode continuar entre nós hoje. Não é a mesma Eucaristia que a gente celebra lá na igreja, mas é um desdobramento dela. É tão significativo o pai ensinar ao filho o mistério da continuidade de Jesus eucarístico em nós, porque quando nós celebramos o mistério do corpo e sangue de Cristo, nós celebramos o mistério de sermos a continuidade deste corpo e sangue na história. Sim, porque a frase "tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós", tem um desdobramento também que nós precisamos compreender. Isto é o meu corpo. É Jesus que diz a mim, isto é o meu corpo. Mas eu também digo a ele, isto é o meu corpo onde o Senhor tem a oportunidade de viver. A Eucaristia tem o seu significado mais. O corpo também é dado por vós. É no nosso corpo que ele continua. Nós encarnamos, somos a continuidade do mistério da encarnação. A Eucaristia continua em nós o mistério da encarnação.
É assim que o cristianismo ganha força. Quando nós nos dispomos a ser Eucaristia pelo mundo afora, a ser a presença real de Jesus, a oferecer a Ele os nossos braços, as nossas pernas. Pelas nossas pernas Ele anda dos nossos braços Ele abraça, pelo nosso olhar Ele olha, pelo nosso sorriso Ele sorri ao mundo. Isso é Eucaristia. Quando eu descubro que, ao me aproximar desse altar e receber o corpo e o sangue de Cristo, eu me comprometo em atualizá-lo na história. Sou em ti, és em mim. Essa música eu fiz com Valmir Alencar há tantos anos atrás. Eu nem era padre ainda. Eu não tinha ainda a satisfação de presidir a Eucaristia. Sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sim, é lindo este mistério. Toda vez que nós nos dispomos a pensar a Eucaristia, a gente esbarra nessa generosidade divina em querer ser em nós, em querer estar em nós, em dar-nos a oportunidade de mergulhar a nossa carne na sacralidade de Jesus. Sim, porque a Eucaristia dignifica a carne humana. O sacramento da Eucaristia, eu acredito que seja a expressão máxima da nossa dignidade. Eu ter o direito de receber Jesus em mim. E olha que eu sou pecador, sou miserável, mas me preparo para isso. Por isso a confissão é sempre um sacramento que antecede a Eucaristia. É aquela faxina que nós fazemos, sabe, para receber bem quem a gente é. Se você vai receber uma pessoa que você ama, é natural que você queira limpar a sua casa, que você queira preparar o espaço, deixá-lo bonito, harmonioso. Sim, é o papel do sacramento da confissão na nossa vida. A gente confessa os pecados para harmonizar a alma, para receber Jesus em nós. E dar a Ele a oportunidade de encontrar em nós o nosso corpo, a nossa disposição, a nossa vontade, os nossos sentimentos. É por isso que a Eucaristia é a principal mola propulsora da nossa conversão. E eu não estou falando da repetição eucarística, não, viu? Se uma pessoa comungou uma única vez na vida porque ela ficou privada disso, aquela Eucaristia tem o poder de salvar a sua vida. Não é a repetição que nos salva, mas é o significado que nós conseguimos extrair e colocar aqui dentro da nossa cabeça. A Eucaristia é o mistério por excelência. É a oportunidade que nós temos de configurar a nossa vida ao Cristo. Mas a Eucaristia é um contexto. Não é apenas o momento em que eu me aproximo para receber o corpo e sangue de Jesus. É o contexto dela. É desde o sinal da cruz que nós fazemos para iniciar, até o amém que nos despede para continuar a missa na nossa casa, no nosso trabalho, que a missa não termina nunca. As missas não podem ser finalizadas. Elas precisam continuar dentro de nós. Por onde eu vou, a Eucaristia que eu comunguei na igreja vai se desdobrando nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus olhares, nas minhas palavras. Então o cristão é sempre eucarístico. O que vive com responsabilidade o mistério do cristianismo será sempre eucarístico. Será sempre para o outro. Nunca fechado no egoísmo, porque a Eucaristia é partilha. Eu não tenho como me aproximar da Eucaristia e me negar depois a viver a minha partilha.
Jesus me dá a oportunidade de tê-lo em mim, não para eu trancafiá-lo nos meus egoísmos e nas minhas vaidades pessoais. Ele se dá a mim para que eu tenha a oportunidade de oferecê-lo aos outros. Hoje mesmo eu recebi uma notícia muito triste. A Alvênia, lá de Sobral, no Ceará, mãe do Mauro Célio, foi surpreendida pelo suicídio de seu filho. Mauro Célio, um menino de 18 anos que já cursava o 2º ano de faculdade de medicina em Fortaleza, jogou-se do 10º andar do prédio onde morava. E a Fabienne Borges, que é minha amiga, lá de longa data já, quando ela me passou a mensagenzinha me dizendo, ela falou: Fábio, você não faz ideia do sofrimento. E a primeira coisa que ela me disse quando eu a encontrei, hoje de manhã, quando Fabiana foi para lá, que o menino se matou ontem à noite, Mauro Célio se matou ontem à noite. Quando ela encontrou a Alvênia cantou para ela, recitou um verso de uma música minha. Uma música que se chama Perdas Necessárias, onde eu digo que o silêncio se transforma em espera. E ela disse que naquele momento ela gostaria de falar comigo. Eu fico pensando, sabe, minha gente, que nisso consiste o mistério da Eucaristia. Em a gente significar Jesus na vida. E toda vez que nós estamos mergulhados na dor, toda vez que nós estamos mergulhados no desespero, porque eu não tenho nem como avaliar como é que esteja o coração dessa mãe hoje. A dor é tão cruel. Ela viu o marido morrer, não tem muito tempo também. Um acidente trágico levou a vida do marido. Inclusive, me parece que um pouco da tristeza do menino é que nunca superou a morte do pai. E claro, nós não temos como identificar o que fez esse rapaz se julgar do 10º andar de um prédio. Agora, o que é para nós, cristão, foi para a Fabiana hoje de manhã a oportunidade de ser a Eucaristia para essa mãe que sofria. Sabe, é você emprestar o seu coração. O princípio de compaixão nos ensina isso. Compaixão é você sentir com o outro. A misericórdia, a compaixão são conceitos muito parecidos, muito semelhantes. A misericórdia é eu sinto a miséria do outro, eu experimento a miséria do outro. A compaixão é isso, eu vivo a paixão do outro. Eu estou com o outro no momento da sua paixão. Eu sou do outro no momento do seu sofrimento e da sua luta. Isso é Eucaristia. É eu ter a oportunidade de oferecer o Cristo que está em mim àquele que está tão necessitado dele. E o tem também. É claro que Jesus está presente no coração dessa mulher hoje. Mas é que a dor é tão aguda que ela precisa do Cristo que está no outro. Porque nós precisamos de abraços nesta hora, minha gente. É humano. Eu me lembro que no velório da minha irmã, cada vez que chegava um amigo de verdade, era como se Deus estivesse me amparando através dele. Os conhecidos nessa hora são importantes também, claro. Mas quem nos ampara nesta hora são os amigos verdadeiros. Quando você vê adentrar alguém, sabe que em outros momentos da sua vida já foram misericordiosos com você, isso é, experimentaram a sua miséria ao seu lado.
foram capazes de viver as suas paixões. Teve compaixão. Foram capazes de mergulhar nos mistérios do seu coração e do seu Senhor. São as pessoas que nos marcam, porque são eucaristias para nós em muitos momentos da nossa vida. Trazem-nos o corpo de Cristo, trazem-nos o abraço de Cristo, trazem-nos o olhar de Cristo, trazem-nos a palavra de Cristo. Sim, a Eucaristia é tudo isso. A oportunidade que Jesus tem de estar em nós, de viver em nós, de falar por nós, através de nós. Isso é tão lindo, é tão misterioso, é tão profundo. E a gente vai pensar a maneira como tantas vezes nós encaramos a missa, né? Que é a oportunidade magna de receber Jesus Eucarístico. Embora eu possa experimentá-lo também através da palavra, a palavra de Deus, o Evangelho é a presença real de Jesus. Mas quando eu estou ali naquele contexto de celebração, às vezes eu vivo aquilo de maneira tão superficial, às vezes eu vivo aquilo de maneira tão artificial. Não, é a oportunidade que eu tenho de habilitar o meu coração para ser, para a Alvânia, essa Eucaristia. Alvênia. Só conferir. É isso, Alvênia. É a oportunidade que eu tenho de me preparar para ser para o outro. Então eu vou participar da Eucaristia e quando eu volto para casa, seria um testemunho natural ser Eucaristia para aqueles que estão lá. Voltar trazendo Jesus nas palavras, no olhar, nos assuntos que a gente puxa. Oferecer ao outro o Cristo que recebemos. Então, o Corpus Christi não é só a festa em que nós enfeitamos os tapetes para que Jesus venha eucaristicamente passar pelas ruas da nossa cidade. Não. É muito mais do que isso. É a oportunidade que a gente tem de pensar essa parceria que Deus resolveu estabelecer com o mundo através de seu Filho. Deus está em mim. Deus está em você. Eucaristicamente podemos dizer, Ele vive entre nós. Ele vive em nós. Tenho a oportunidade de radicalizar. Isso é, colocar na raiz da minha vida a presença real de Jesus. E quando eu falo de oração, minha gente, compreenda da maneira mais ampla, da oração mais tradicional até aquela satisfação que o seu coração sente de repente, de saber que você está conectado a Deus. Que Deus faz parte da sua história. Que você o reconhece presente no seu caminho, na sua história. Tudo isso é orar. Viver pode ser uma oração. Desde que você amanheça o dia e se disponha a viver bem, a fazer bem às pessoas que você vai encontrar, a não ser um peso para o outro, a ajudar o mundo a ser melhor, tudo isso é rezar. Aí veja bem, a nossa oração também tem duas dimensões. Aquela reverência a Deus, eu reconheço Deus como meu Salvador, meu Senhor, a Ele presto louvor, culto. Mas quando me encontro com as pessoas, eu preciso também recordar que o louvor que agrada a Deus é o amor que eu amo, é o perdão que eu concedo, o abraço que eu dou, não é assim? Não é nenhum problema a gente errar um com o outro, às vezes a gente erra, mas é tão nobre a gente reconhecer, olha, me desculpa, me perdoa, isso é orar. Isso é louvar a Deus, não foi Jesus que disse? Antes de apresentar a oferenda, vai e reconcilia com seu irmão, com seu amigo que você está meio brigado, né? Com aquele que você já não fala há tanto tempo, com aquele que você guardou rancor, ódio, ressentimento.
Porque a vida sempre vai nos oferecer esses dois pilares. É a transcendência e a imanência de Deus. Eu posso elevar os braços para o céu, louvar a Deus, mas eu preciso saber que meus pés continuam presos nesse chão. Não é? A cruz tem a dimensão vertical, mas ela também tem a dimensão horizontal. Se você olhar para o lugar em que Jesus foi crucificado, lá você tem fé no homem, fé em Deus. Um traço nos aponta para o céu, onde nós permitimos que o nosso coração vá sempre, que ele transcenda, que ele saia, né, que ele voe longe, que ele busque a eternidade, mas por outro lado existe um outro traço nos mantendo no horizonte da história. A cruz é essa metáfora. Entre Deus e a humanidade há um ponto de união. E que a fé bem praticada, ela vai nos colocar sempre nessa dinâmica. O amor que eu tenho a Deus se manifesta na minha história. É a grande questão que São Tiago apresenta na carta, né? É fé ou é obras? E que durante muito tempo dividiu protestantes e católicos. Protestantes acreditando que a fé é o suficiente para salvar, e outros dizendo que precisa ter as obras. E aí São Tiago propondo de maneira equilibrada os dois caminhos. A minha fé tem que se manifestar em obras muito concretas, porque senão ela fica morta. Eu admirei muito, por exemplo, nesse tempo de tragédias, admirei muito muitos evangélicos que eu vi pela internet criando campanhas de solidariedade com aqueles que estão sofrendo lá na serra. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento ainda está lá em Teresópolis, Friburgo, né? Petrópolis. E eu vi ali os evangélicos, o pessoal do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, fazendo a campanha dela. Outros evangélicos, alguns pastores que eu vejo no Twitter. E fiquei pensando, olha que interessante, né? O processo histórico. Eles hoje vivendo o equilíbrio da proposta de Tiago. Fé e obra. Nós acreditamos em Deus. E o Deus que eu acredito me leva a estender a mão. Minha gente, fé, essa dimensão bonita da vida, precisa se desdobrar. Recorde-se da cruz. Quando eu abençoo você aqui, ministerialmente falando, eu estou lhe colocando neste caminho. Esteja em Deus, mas não esqueça de viver a história. Que a sua religião não seja alienante. E que a sua história não lhe faça esquecer da transcendência. Não reduza Deus a uma sociologia. Traga Deus para a sociologia. E descubra que a sociologia que propõe a solidariedade nasceu em Jesus. É isso que nós precisamos. Chega de praticar uma fé que nos desequilibra. Nós precisamos de gente equilibrada. Você sabe que cada vez mais eu me convenço. O grande testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem é o nosso equilíbrio. É a gente mostrar com a nossa vida que nós somos homens e mulheres de reflexão, que nós somos homens e mulheres de bom senso e que a religião fez bem ao nosso coração. Somos loucos por Deus, mas aqui a gente está mantendo um equilíbrio de sanidade. Que a nossa experiência de Deus está nos ajudando a viver neste tempo, apontando para a eternidade, mas fazendo com que essa história seja melhor a cada dia. Assim como o deputado federal hoje deu uma lição de cidadania, hoje ou ontem, não sei, um deputado jovem de Brasília, que eu não me recordo o nome dele, ele renunciando a vários direitos para economizar os cofres públicos. É assim. Quando eu
na minha atitude, na minha postura, posso fazer o mundo ser melhor. O Deus que move o meu coração, o Deus que gera a minha fé, que Ele me entrega o tempo todo como um dom, Ele me leva a ter atitudes, gestos que possam mostrar ao outro que eu acredito. Isso convence. A atitude, ela convence. Quando as pessoas olharem para nós e descobrirem que nós estamos comprometidos com a verdade, com a justiça, com o amor, com a misericórdia, porque nós acreditamos em Jesus. Padre Fábio, o mal é onipresente? Por que ele se propaga tanto? Veja bem, como é que o mal pode ser onipresente? À medida em que ele tem legítimos representantes, não é verdade? A partir do momento em que ele é representado por pessoas esparramadas por este mundo. Eu sempre digo, minha gente, volto a dizer, o que é a estrutura maligna no mundo? O mal existe enquanto processo de sedução. Essa afirmação do demônio, do diabo, nós já falamos muitas vezes sobre isso aqui. O que é o diabo? É aquele que divide, é aquele que separa, é aquele que quebra. A estrutura diabólica é aquela que quebra o ser humano, que desintegra os valores humanos, que prejudica o andamento da vida. É aquele que vai atarracando, que vai segurando o processo do humano. Essa experiência de estar em todos os lugares é porque alguém está legitimando a presença do mal naquele momento. Hoje, por exemplo, você teve a oportunidade de ser bom e de ser mal. Você pôde passar pelo processo de escolher. A vida aconteceu na sua história, hoje a vida aconteceu em você, e você teve a possibilidade de escolher se você iria agir com bondade ou com maldade. Se você escolheu agir com bondade, o mal não foi presente na sua vida. Você deixou de legitimar a presença do mal e, ao contrário, legitimou a presença do bem na sua atitude. Agora, se naquele momento a sua fraqueza prevaleceu sobre você e a opção pelo mal aconteceu, você legitimou a presença do mal no mundo. É assim que o diabo vence, quando o humano cede. Quando o ser humano cede à sedução do diabo, à sedução do demônio, que é essa metáfora, que é muito mais do que uma pessoa, né? É tudo aquilo que ela consegue conquistar, é tudo aquilo que ela consegue esparramar pelo mundo. Então, de fato, o mal consegue ser onipresente, porque se ele consegue legitimar representantes em diversos lugares do mundo, ele está agindo, então, através das mais diversas situações. O sequestro é uma das mais terríveis espécies de violência no mundo de hoje. Se você já passou pela experiência de ter um amigo sequestrado, de ter uma pessoa da sua casa sequestrada, você sabe muito bem. Ou então, se você passou pela experiência do sequestro, você sabe muito bem. O que é o sequestro? É uma presença do mal agindo pela força de pessoas. É o total desrespeito à humanidade daquela pessoa que está sendo rendida, daquela pessoa que está colocada em cativeiro. Da mesma forma como o assassinato é uma legitimação da presença do mal no mundo, da mesma forma como o roubo. Gente, e este mal, ele tem proporções. O diabo vence em grandes coisas e o diabo vence em pequenas coisas. É a gente que escolhe se ele vai vencer ou se ele vai perder. O cristianismo é sempre uma proposta de fazer vencer o bem. O cristianismo é sempre uma proposta de fazer prevalecer no mundo aquilo que é bom, aquilo que provoca o bem na pessoa. Quando nós temos a opção, a possibilidade de escolher, você tem diante de você dois comportamentos, ali está a possibilidade de você fazer vencer a Deus ou fazer vencer o diabo. Basta você escolher bem. Assim como o Deus é onipresente. Deus é onipresente e a sua força move todos os corações. Mas os corações escolhem se vão deixar serem movidos ou não. Quando eu passo pelo processo de escolher por Deus, então Deus está presente no mundo através de mim. Se você se convence disso também, Deus está presente no mundo através de você. E aí nós vamos esparramando bem pelo mundo, pela vida. É tão bonito isso. A gente descobrir que no nosso comportamento, na nossa atitude, há um espaço para Deus agir.
E é também lamentável a gente pensar que no momento em que nós agimos, pode ser que ali o diabo esteja legitimando a sua presença no mundo através de nós. Cada vez mais eu me convenço que o cristianismo acontece nas pequenas coisas. É lamentável que durante muito tempo nós padres tenhamos nos omitido muito nesse discurso, né? Quando a gente se limitou a pregar sobre algumas coisas e a gente deixou de mostrar o quanto que a nossa atitude é responsável por fazer o universo caminhar bem. Esse grande problema que nós temos hoje, os problemas ecológicos, esse caos que o universo está vivendo, os riscos que a humanidade correrá num futuro muito breve, é tudo fruto desta opção que a gente fez pelas coisas erradas. No momento em que eu jogo um lixo no rio, eu estou me esquivando de uma responsabilidade, eu estou provocando o mal no mundo naquele pequeno lixo que eu jogo no rio. Nós não temos mais como negar isso. O evangelho tem que passar nisso, tem que passar por isso. Se eu jogo no ralo da minha cozinha todo o óleo que eu uso para fazer comida dentro de casa, aquele óleo velho, que polui 1 milhão de litros de água, 1 litro de óleo que você joga no ralo da sua pia, por uma atitude irresponsável e muitas vezes de preguiça, ao invés de jogar o óleo no lugar certo, né, de reciclá-lo, de mandá-lo para reciclagem. Se você joga no ralo da sua pia, você está poluindo 1 milhão de litros de água. Eu lamento te informar que você está sendo adepta do diabo nessa hora. Porque o diabo é aquele que põe o rabo sujo em tudo que Deus fez. Não é assim? A gente não aprendeu isso quando era criança? É verdade. Toda vez que eu ajo de maneira irresponsável contra a casa que eu moro, que é o universo, eu estou fazendo o contrário, o processo contrário da criação. Eu estou destruindo. E destruir é atitude má. Não tem como negar isso não, viu, gente? Na vida é muito simples essa regra. O que é bom, o que é mal é mal. Há realidades que são intrinsecamente más. Há realidades que são intrinsecamente boas. Não tem como você negar. E julgar um óleo sujo que você já usou, que você não serve mais, dentro da pia porque você está com preguiça de reciclar, é um jeito que você tem de estragar o mundo que você vive. Pronto. O mal está presente no mundo nas nossas atitudes. O mal está presente no mundo naquilo que a gente escolhe. Não tem como você fugir dessa responsabilidade. A desonestidade do mundo cresce na sua pequena desonestidade, na minha desonestidade. Se eu jogo um lixo na rua, se eu jogo um lixo num lugar público, eu estou agindo de maneira errada. O mal está vencendo em mim. Diferente da pessoa que faz a opção pelo bem. A pessoa aqui que estava falando justamente um pouquinho do que a gente estava dizendo. Ela disse assim: padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo, incentivo-as a não terem o medo, mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Ela não quis se identificar e nem precisa, porque quando nós ouvimos uma história assim, de alguma maneira todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Viktor Frankl, um grande psicoterapeuta, escreveu sobre o sentido da vida a partir da reflexão cristã.
porque ele era cristão. Um dos aspectos bonitos da reflexão de Viktor Frankl é justamente quando ele diz que o sentido da vida, ele precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão de cultivar um dia sequer. Hoje, quando nós abrimos o programa, nós falamos da dinâmica da conversão. Inspirados hoje, que é quarta-feira de cinza, iniciando um tempo de quaresma, nós falamos do quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. E quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja, à minha intolerância, esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. No evangelho que a gente lia, o menino que volta para casa, ele volta porque ele lembra que ele tem pai. É o primeiro movimento da conversão desse menino. É recordar que ele tem um pai que o ama. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. Porque isso é muito interessante, quando você identifica que você tem com seu pai uma relação que lhe ajuda a identificar o que é nocivo em você e que você pode muitas vezes estar acostumado com aquilo e não perceber mais. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Uma vez eu encontrei uma senhora no aeroporto. E ela já era bem idosa. Uma senhora muito distinta, assim, muito elegante. Ela estava acompanhada do filho. E ela tocou no meu ombro assim. E com muita serenidade ela me disse: Padre Fábio, outro dia eu ouvindo um programa que o senhor estava fazendo, eu identifiquei um defeito em mim. Passou uma minha vida inteira me acorrentando, mas eu não fui capaz de perceber. Aos 92 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ela me disse, eu pude perceber o quanto eu fui prisioneira desse defeito. Eu não sei quanto tempo me resta, Padre Fábio. Eu sei que naquele dia, o seu programa, a reflexão que o senhor fazia, iluminou a minha consciência de um jeito que é como se eu tivesse arrancado ele com a mão. E eu não me permiti mais viver conforme as regras daquele defeito. Eu achei interessante a confissão dela. Primeiro que eu me senti extremamente honrado de ter feito parte de um processo humano que eu julgo, pelo que eu percebi daquela senhora, uma mulher tão nobre, tão atenta a si mesma. Sabe quando você percebe que você participou do processo do outro?
Sim, e agora pensando eu também. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. É para mim, não é para o outro, não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus. Para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Então quando eu quero corrigir um defeito meu, e para isso a igreja nos ensina a dinâmica dos sacrifícios, né? Eu vou fazer um sacrifício ao longo dessa quaresma. Tá, mas pelo amor de Deus, escolha alguma coisa que de fato vai repercutir na sua alma. Que às vezes, eu vou ficar sem comer chocolate. Ótimo, seu organismo vai agradecer. Agora eu quero saber qual é as repercussões que ele terá, que esse sacrifício terá na sua vida espiritual. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então, se eu não quero as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. Eu não sei o que você faz com a sua dor. O que eu sei é que às vezes eu busco no caminho errado a solução dela. E pode ser que você também busque errado. Às vezes nós vamos no lugar errado, às vezes nós vamos com as pessoas erradas, às vezes nós vamos às situações erradas, querendo dar solução aos problemas da vida. É impressionante às vezes como Deus me dá a oportunidade de sair da teoria assim, um espaço rápido de tempo. Quando de repente me chamou ali no cantinho do palco, uma moça muito jovem, e ela me disse assim: "Ô padre, que bom lhe encontrar aqui hoje. Há 4 dias que meu filho morreu. Há 4 dias que eu sepultei o meu filho de 5 meses. E veio eu, meu marido, a minha mãe, meus filhos. A gente veio buscar a ressurreição aqui na Canção Nova, para a gente ter força para celebrar o 7º dia dele." Eu achei bonito porque a Carolina saiu lá de Varginha, com toda a família dela, para vir aqui tentar entender os avessos da vida. Às vezes a gente não suporta olhar para o lado certo, o lado direito, o lado convencional. A gente precisa entrar nos avessos. Os avessos sustentam as tramas da vida. E nem sempre é fácil a gente chegar até eles. Sobretudo quando um coração de mãe precisa descobrir a graça de continuar de pé, a força para continuar viva, mesmo quando tudo é tão contrário a ela. Reconciliar esses contrários, sabe? Essas coisas miúdas do dia a dia, a gente passa pela experiência o tempo todo. Quantas vezes acontecem coisas contrárias a nós, palavras que dizem para nós, um olhar,
um gesto. Agora, no momento em que um drama como esse se estabelece na vida da gente, perder um filho, ter que sepultar uma pessoa que você gerou e que há tão pouco tempo estava no mundo. Esse contrário, ter que dar conta disso. Ter que dar conta deste momento de vida, deste retalho. Às vezes eu gosto de dizer que a vida é semelhante a uma coxa de retalhos. E a gente precisa ter a sabedoria de descobrir que a vida não será feita somente de retalhos felizes. Mas a sabedoria consiste também em a gente não deixar nenhum retalho fora. Precisa colocar todos. Precisa colocar tudo para que a nossa história seja completa. A dor da Carolina, a dor de tantos de nós e tantos que nos assistem nessa hora, que talvez pessoas que a gente nem sabe que existem. Nem sabe que existem aquelas pessoas. Eu não sei, você não sabe. E neste processo de não saber, quantas pessoas hoje estão lá com a coxa da vida, com o retalhinho na mão e falam, e agora? Onde é que eu vou costurar isso? Onde é que eu vou dar jeito de colocar esse retalho? Uma vez que a gente não pode jogá-lo fora. Você já deve ter experimentado isso. Quantas vezes você ficou com o retalho na mão sem saber onde colocá-lo? Quantas vezes você ficou ali no silêncio do seu tempo, do seu quarto, na sua sala, da sua cozinha? E agora, o que eu faço com isso? A Carolina disse que veio buscar a ressurreição. Com 4 dias. 4 dias de morte e a luta já querendo se estabelecer. É tão bonito isso, minha gente. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que nos faz doer. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que a gente não entende. Eu não vou ficar só com esse lado direito, só com aquilo que eu consigo ver. Eu vou correr atrás. Às vezes as pessoas descobrem os mais estranhos caminhos. Alguns buscam a droga, alguns buscam a solidão, alguns buscam a bebida, alguns buscam as respostas mágicas. Ela não. Ela quis vir para cá. Quem sabe ouvir uma palavra, encontrar alguém, rezar um pouco. Ser encontrada por pessoas que acreditam na ressurreição e então assim ser tocada pela força deste contrário, dessa ressurreição. E preparar-se para celebrar bem o 7º dia da partida do Miguel. Minha gente, quantas vezes eu encontrei jovens drogados, pessoas bonitas, drogadas, porque não sabem o que fazer com a vida. Quantas vezes você deve ter encontrado pessoas alcoolizadas, que transformaram do álcool um vício terrível na sua vida, porque não sabe conviver com os problemas que tem. Caminhos errados. O avesso errado. O contrário errado. Quando na verdade no momento em que a morte se estabelece, que a perda se estabelece, que o sofrimento se estabelece, nós precisamos buscar ser os mais verdadeiros possíveis. Nós não podemos entorpecer a nossa alma. Nós não podemos entorpecer a nossa cabeça, a nossa mente, não. Nós temos que erguer a cabeça e vamos buscar a solução. Não temos como mudar o fato, então a gente permite que o fato nos modifique. Eu não posso alterar os acontecimentos, então eu vou permitir que os acontecimentos me alterem. Eu preciso estar de sabedoria nessa hora. Meu filho não pode ter morrido em vão. Aquele sofrimento não pode ter passado em vão por nós. Alguma coisa a gente vai ter que aprender com isso. E assim como a Carolina veio para cá buscar um pouco de alívio para este momento de dor, e quem sabe reconciliar os contrários que a vida colocou dentro dela, quem sabe você hoje também possa fazer isso. Eu não falo nada do que eu não acredite, eu também não falo nada do que eu não busque. É a dinâmica desta vida, é a dinâmica desse programa. Tentar descobrir uma direção espiritual. Alguma coisa que nos sustente no momento em que tudo parece ser frágil dentro de nós. Não vá fazer o de errado que você estava planejando hoje, não. Muda a direção. Não vai encontrar na solução fácil, não. Busque ainda que seja o caminho mais difícil, mas busque alguma coisa que possa lhe fazer bem.
Não vai entorpecer a sua cabeça com medicamentos, com drogas, não. Com álcool, não. Não vá se entorpecer de coisas ruins. Queira a palavra que faça bem. Queira a palavra de Jesus. Queira o olhar redentor deste Deus maravilhoso que nos ajuda a colocar as coisas no lugar. Dá trabalho, mas é muito bom. Saber que Deus está do nosso lado, nos ajudando a reconciliar os contrários. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé. A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. É assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo que ele seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. Quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, né, e você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei, estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isso aumenta dentro de nós. É aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé. Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou, e em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, nesse aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isto é, eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa, eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto, isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou rezar, pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé
é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação? Porque a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial, isso é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência, rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo, não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo, mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha. Ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus. E eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, Padre, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte. E se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer. Mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate. Mas ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. Justamente por causa disso, não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter.